Imagina só como seria legal se você pudesse customizar a sua página no GitHub. Pois é isso que a gente vai mostrar hoje aqui nesse vídeo. Então, vem comigo. Olá, eu sou Otávio, sou advogado e eu sou programador. Bem-vindo ao DevLawyer, que é o meu canal onde eu compartilho um pouco mais de inovação e tecnologia para quem não necessariamente é da área ou está começando nessa parte tech. No nosso último vídeo, a gente falou um pouquinho mais sobre como funciona o Git e o GitHub, né? Para você criar o seu perfil e poder ter aí uma presença online no mundo do desenvolvimento. E hoje nós vamos mostrar como você pode customizar o seu GitHub para deixar um pouco mais com a sua cara, com a sua personalidade, um pouco mais bonito também. E vamos dar um passo além disso para colocar um pouco mais de informação até automatizada dentro do seu perfil. Vai fazer tudo diferencial na hora de se apresentar para outras pessoas. Então, sem perder muito tempo, vamos lá, eu vou mostrar para vocês na tela aqui como fazer isso na prática. Então vamos lá, pessoal, eu vou criar aqui uma página no GitHub, já que o meu perfil já está customizado, então eu não consigo mostrar para vocês passo a passo como fazer. Então você clica aqui no Sign Up, né, normal, e tem aqui a página inicial do GitHub, ele vai te pedir um e-mail, tá? Nesse ponto aqui eu vou mostrar uma dica para vocês, caso você não conheça, né? Toda vez que você precisar criar aí uma conta nova num site, no e-mail, até no seu sistema mesmo, né? Muitos sites não têm esse tipo de verificação, então você pode criar aí usando um e-mail que você já tem. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, no meu. Eu tenho aqui o otavio@dev.lawyer, que é o meu e-mail desse domínio. Vocês podem mandar um e-mail se vocês quiserem entrar em contato. Mas o que acontece? Para eu não precisar criar uma outra conta, eu posso simplesmente usar um alias, né? Então eu posso colocar o meu e-mail principal, um sinal de mais e outro identificador que eu quiser. E ele vai mandar para o mesmo e-mail que o meu. Tá? Então eu vou mostrar aqui na tela para vocês verem como fica legal. Então vamos lá. Vou colocar aqui Otávio. Esse e-mail aqui não existe, tá, pessoal? Que é o Git customizado. Eu tô fazendo exatamente para esse vídeo aqui. Mas quando eu usar esse e-mail, tá? Ele vai dar como um e-mail válido, não vai usar o mesmo e-mail que eu já tenho cadastrado ali no Git. E ele vai mandar para minha caixa de e-mail da mesma forma. Isso funciona no Gmail, funciona em domínios customizados, domínios seus. Então você não vai ter nenhum problema em usar isso aqui. Inclusive em outros sites pode ser interessante, tá? Vamos lá, pessoal. Então eu criei aqui meu e-mail, um password e um username aqui para esse propósito desse vídeo, tá? Beleza. Conta criada, ele mandou um e-mail aqui para o nosso e-mail. Eu vou pegar o código. Pessoal, aqui é o código que chegou no meu e-mail. Quantas pessoas? Que caso sou só eu. E vou escolher qualquer coisa aqui, código colaborativo. Continuar, tá? Vou pegar um plano grátis que a gente vai usar para cá. Pessoal, então aqui estou na minha conta nova, acabei de criar uma conta aqui para o GitHub para esse vídeo. E aí você vai ver aqui tem um dashboard inicial, tá? Para customizar, hoje é muito mais fácil, né? Já está tudo indicado. Se você abrir aqui, já tem aqui no próprio GitHub uma instrução para você criar o seu perfil customizado. Eu não vou usar isso aqui agora para poder mostrar para quem já tem uma conta como fazer isso. Para você criar o seu perfil customizado, a primeira coisa que você tem que criar é um repositório com o mesmo nome do seu username. Eu não tenho nenhum repositório ainda, mas eu tenho aqui o meu username é esse aqui e eu vou criar um novo repositório com o mesmo nome, tá? Tem que ser igualzinho em com todas as letras iguais, tá? E aqui ele fala, olha, você achou um segredo, isso aqui é um repositório especial porque é o que vai aparecer no seu perfil, tá? Vamos deixar público para todo mundo conseguir acessar, né? Incluir um readme file, que é um readme MD, que é onde a gente vai mexer para customizar isso daqui. Tá, ok, então uma vez criado o seu repositório com o mesmo nome, ele vai criar aqui um readme MD, ele já coloca aqui uma frase hi there, né? Assim, olá. E se você entrar na sua página inicial do seu perfil do GitHub, você vai ver aqui que você já tem agora uma parte nova aqui no repositório. Tem um README aqui com esse hi there. E é aqui que você vai customizar, colocar o texto, colocar tudo que você quiser. Olha só. Agora eu estou na minha página do repositório especial criado, que é o Otávio DevLawyer nesse caso aqui, que é o mesmo usuário do mesmo repositório com o nome do seu username. Eu posso editar aqui direto, tem um lápis aqui, um editar, você pode clicar e editar aqui, você vai ver que já tem um comentário aqui já mostrando o que você pode colocar, né? Eu estou trabalhando em tal projeto, o que eu faço,
que eu estou procurando aqui no GitHub, mas vamos ignorar um pouco isso daqui e criar algo novo, tá? Primeiro, você pode editar aqui, né, colocar todo o código aqui e você, conforme faz as alterações, você pode commitar aqui mesmo. Coloca aqui a mensagem do commit, o próprio GitHub ele possibilita você criar uma nova, um novo ponto ali de salvamento, tá? Mas, enfim, vamos fazer um pouco diferente, vamos usar o Git mesmo, né? Vamos baixar esse repositório para a máquina local e alterar aqui, vai ficar um pouco mais fácil. Para fazer isso, né, vamos entrar aqui no code e copiar o endereço aqui do nosso repositório, tá? Copiei e vamos colar lá no Git para baixar para nossa máquina local e poder alterar os arquivos localmente. Então vamos lá, eu estou aqui já no Git Bash, no meu Git, você pode usar no seu Mac ou no seu Linux, também no terminal. E vamos colar aqui, fazer um clone do nosso repositório pessoal, tá? Vou dar um git clone com o endereço ali do meu repositório. Uma vez clonado, tá? O meu projeto, vocês vão ver que eu tenho aqui um repositório agora com o meu nome, tá? E aqui dentro tem o arquivo readme.md, e esse arquivo que a gente vai ter que alterar para subir essas alterações, as customizações. Então agora eu estou abrindo aqui o meu repositório, adicionei meu repositório no Atom. Você pode usar o editor ou a ideia que você preferir, tá? Eu uso o Atom aqui porque já estava acostumado, usava no Linux, o pessoal usa muito o VS Code, mas fica à vontade, você pode usar até no bloco de notas se quiser. E o nosso repositório clonado localmente já está aqui, né? Você olhar que tem a pasta principal, tem o diretório do Git e tem o README, e é aqui que a gente vai mexer. Tá, o que a gente vai colocar aqui para customizar o nosso código? Em primeiro lugar, vamos colocar uma imagem, eu quero colocar um banner, tá? Então vamos subir uma imagem lá no Git, no próprio repositório, para a gente poder usar isso aqui no nosso perfil. Para criar a nossa imagem, eu vou usar um programa que é open source também, que é o GIMP. Tá? Eu uso ele muito para fazer edição de imagem, não sou nenhum designer, então a gente se vira com o que tem, e ele é gratuito, né? Você pode usar ele sem problema nenhum. Instala o GIMP, eu uso o Photoshop, uso o Paint se você quiser. O importante vamos criar primeiro, para o nosso exemplo, um header, né? Um cabeçalho ali em imagem, e eu vou usar uma figura de 1400 por 425. Você faz da forma que você achar melhor aí no seu computador. Com esse header, vamos colocar aqui uma imagem de fundo, algo que seja chamativo e tenha a ver com o nosso perfil, tá? Eu vou recomendar para vocês o site do Pexels. O site do Pexels é um site que tem várias imagens, várias fotos ali que são royalty free, né? Você não precisa pagar pela licença deles. Uma vez escolhida a imagem de fundo, vamos redimensionar ela no GIMP para usar ela de fundo na nossa imagem também. Eu apliquei um desfoque da nossa imagem e vou colocar aqui uma imagem, um texto só para falar um olá, né? Olá pessoal, eu criei aqui uma imagem muito básica, né? Só colocando aqui uma frase bem-vindo ao perfil aqui, dei uma escurecida no fundo só para também dar um contraste na foto, mas acho que a gente tá legal para continuar. Eu vou salvar isso daqui para a gente usar lá no nosso GitHub. E com esse header bem básico, nada muito complexo, vamos colocar lá no nosso perfil do GitHub e ver como é que ele fica. Antes de a gente conseguir usar uma imagem no nosso perfil, a gente precisa hospedar em algum lugar. Afinal, a gente vai ter que puxar essa imagem da internet. O melhor lugar para fazer isso é subir esse arquivo no próprio repositório. Então eu vou colocar aqui, eu vou abrir a página do GitHub, tá? Colocar aqui no meu repositório, que é o repositório do meu perfil, eu vou colocar um add file, que é subir um arquivo novo. Eu vou colocar aqui um upload files e colocar a nossa imagem lá de header, tá? Eu mandei o meu header aqui pro GitHub e agora ele está disponível aqui. Eu preciso commitar isso daqui, preciso colocar uma alteração, tá? Uma vez que o seu arquivo tá já no seu perfil do GitHub, você consegue clicar aqui com o botão direito e copiar o endereço do link. E esse endereço do link a gente vai conseguir usar no arquivo do README. Então, como a gente subiu o nosso header e teve que fazer um commit lá no nosso repositório, isso quer dizer o quê? Que o nosso repositório remoto mudou e o nosso código local está desatualizado. Então a gente vai precisar atualizar o nosso código aqui também. Para isso você vai fazer o quê? A gente abre aqui o nosso Git, né, o Git Bash, o seu terminal, e você vai aqui na pasta do projeto dar um comando que é o git pull, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as alterações que foram feitas remotamente e vai atualizar o nosso código local.
Como vocês podem ver, ele baixou aqui o arquivo header que não existia, e agora a gente tem aqui no nosso projeto o header também. E agora a gente vai alterar o nosso arquivo README para incluir isso aqui também. O arquivo README ele usa uma sintaxe chamada de Markdown. Tá? A gente vai abordar um pouco mais isso, como fazer. Essencialmente é uma anotação de texto que você pode usar para criar títulos, para colocar imagens, colocar links, e é muito rápido, é uma linguagem universal. A gente vai usar muito isso aqui para fazer o nosso conteúdo. Né? Usando o Markdown, a gente consegue customizar aí o texto e colocar as imagens. Eu coloquei aqui a imagem do nosso header logo no começo. E essa imagem, como eu disse, você copia ali do link que foi feito lá quando você subir a imagem no GitHub. Tá? Com isso a gente vai salvar esse arquivo e vamos fazer um pull ali, né? Fazer um push ali para o nosso repositório. A gente adiciona os arquivos. Fechado o commit. E agora com o commit feito, a gente vai fazer um push lá para o nosso repositório remoto. Tá, pessoal, push feito, nosso repositório já foi atualizado. Então vamos voltar lá para ver como é que ficou. Se você acessar o nosso repositório agora, você vai ver que o header já está lá. Você já tem uma página customizada aqui para o nosso repo, né? Com as informações que a gente colocou também. Se a gente entrar agora no nosso perfil principal, nossa página de perfil vai estar também atualizada com essas informações. Então você consegue ver aqui que você tem a página de perfil, tem o header, você tem as informações que a gente colocou com os links, e você tem também aqui os repositórios que você já teria normalmente, né, sem a customização, e as contribuições feitas, que é o que o próprio GitHub coloca. Essa aqui é a parte customizada, né, o nosso README. Mas vamos dar um passo além disso e colocar algumas informações bem bacanas que você pode colocar também na sua página. Então, para colocar estatística no seu perfil do GitHub, a gente vai usar um repositório de um terceiro, tá? Que chama GitHub README Stats, está aqui na sua tela. E esse aqui é o repositório do GitHub README Stats. Você consegue... Tem tudo pronto aqui, você pode ler toda a documentação, mas a gente vai copiar aqui só os cards de status, tá? E de linguagens. E agora, né, a gente coloca aqui no nosso README os links, né, como estava ali na página do GitHub README Stats. Então é só você precisar trocar aqui o seu username, obviamente, para o que você usa no GitHub. E é isso, gente. Temos dois cards aqui de stats, né, stats e de linguagens que nós utilizamos. Então com isso aqui a gente salva, faz um commit novo para isso e vamos mandar para o GitHub de novo. Então legal, já fez um novo push, colocamos nossos stats cards e agora vamos ver como é que ficou o nosso perfil no GitHub com essa informação nova. E aqui está, né? Aqui é o nosso perfil com o header, perfil, e olha só aqui embaixo, agora abriu os seus stats, né? A gente não tem linguagens ainda, né? O perfil é novo, obviamente, e os commits aqui que a gente já fez aqui para o nosso repositório aparecem também. Então aqui você tem já suas estatísticas e as suas linguagens mais utilizadas. É isso aí, mas eu acho que dá para melhorar um pouquinho mais ainda. Tem mais um repositório bem interessante que a gente vai usar para sincronizar de forma automática aqui também algumas outras fontes, né? No nosso caso a gente vai usar os nossos posts do blog, do DevLawyer. Você pode usar qualquer outra fonte que você tiver, e o nosso canal do YouTube. E para fazer isso a gente vai usar esse outro repo chamado Blog Post Workflow. Tá? Ele é bem simples também, nada complicado. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Olhando a documentação dele, tem bastante opção aqui, mas basicamente o que a gente vai precisar? No nosso README, você vai colocar ali algumas tags, né, que tem então como comentário, parece um comentário de HTML. Tá? A gente vai copiar aqui e eu vou mostrar para vocês como funciona. Olhando a documentação, né, desse repositório, você vai ver aí que você pode colocar no seu código, né, do seu README, algumas tags, no caso aqui blog post list, e eu criei uma aqui YouTube post list também para colocar os vídeos do YouTube, tá? Qual que é o próximo passo? Você precisa criar na sua raiz aqui uma pasta chamada .github,
tá? E dentro dela uma pasta Workflows. E dentro deles você vai colocar cada um arquivo para cada script desse aqui. Blog post ou para qualquer outra fonte que você está usando. No nosso caso, a gente vai usar o quê? O blog post workflow .yml, que é o YAML, né? Isso aqui vai ser executado lá pelo GitHub como um script. A gente vai passar para vocês também como é que funciona isso no passo a passo, tá? E aqui dentro dele você já tem um modelinho ali da própria página do repositório, mas basicamente o que ele vai fazer? Ele vai rodar isso daqui, tá? De hora em hora. E você vai colocar aqui na feed list a única alteração que você precisa fazer. Colocar aqui qual que é a atualização de posts do seu blog. No caso aqui eu estou usando um RSS para o meu, que é do FeedBurner. Você pode usar qualquer um, mas o importante é que tenha esse endereço. E também eu criei aqui um outro para o YouTube. Você vai ver que tem o YouTube Post Workflow, que eu fiz a adaptação. E no YouTube você tem que colocar uma coisa um pouquinho diferente, que é o Comment Tag Name, que é a tag que você usou lá no seu README. Se você olhar aqui no README, eu coloquei aqui YouTube Post List Start, YouTube Post List End, né, que é o que eu defini, e essa tag aqui, YouTube Post List, tem que estar no arquivo do YAML, tá? Coloca aqui como Comment Tag Name, e o Feed List você vai usar essa sintaxe aqui com o Channel ID, né, com o ID do seu canal. Isso aqui você encontra lá no seu YouTube. E se você olhar lá no repositório, né, do blog Post Workflow, você vai ver que tem uma série aqui de fontes que você pode usar, né? Tem aqui o Dev, o WordPress, o Medium, o Stack Overflow, enfim. Você pode dar uma olhada aqui e ver qual que é interessante você colocar como atualização também no seu GitHub. Tá ok, agora com essa estrutura formada, é só a gente commitar, salvar e mandar lá para o GitHub também com o novo push. Então, com o push feito, né, você vai ver aqui que, atualizando a nossa página, tem uma seção nova aqui, últimos posts do blog e últimos vídeos do canal. Ainda não está aparecendo nada, mas vamos entrar aqui no nosso repositório de novo. Vamos acessar a página do repositório e vamos clicar no botão Actions. Você vai ver que tem dois links agora aqui, que é para os scripts que a gente configurou lá naquela pastinha GitHub Workflows. Você vai acessar cada um deles e vai clicar aqui no Run Workflow, nesse botão aqui, Run Workflow. Ele vai executar aquele código, que nada mais é do que o script que a gente configurou para baixar aqueles posts, aqueles vídeos que a gente definiu ali no nosso script, tá? Quando você clicar em Run Workflow, você vai ver ali que tá um evento novo, vai ficar na fila, né? Depois vai estar aqui como in progress. Ele vai rodar isso aqui no background até atualizar. E quando terminar essa atualização, ele vai ficar verdinho aqui como sucesso, tá? E com isso, quando você terminar de fazer essa ação para os dois links, a sua página inicial vai então baixar automaticamente. Isso aqui está configurado para rodar de hora em hora. Então assim, cada post novo que você soltar, ele vai ficar atualizado também no seu perfil automaticamente, sem precisar ficar colocando o link lá toda vez. Tá, e finalmente aqui, olhando a nossa página final como ficou, vocês podem ver, tem aqui o nosso header, tem as informações que colocamos, tem aqui os stats e tem os posts do blog, tá? Pessoal, o vídeo do canal ainda eu não subi, então não tem nenhum link aqui, mas vai baixar automaticamente também. Pessoal, então é isso. Você consegue usar aqui o README, que é uma marcação de Markdown, para customizar do jeito que você achar melhor, tá, o seu perfil no GitHub. Aí vai um pouco da sua criatividade, da sua personalidade, mas dá para fazer muita coisa, tá? Colocar imagens, colocar links. O README ele aceita HTML, então você pode aí criar coisas um pouco mais customizadas e também aceita ações aí automatizadas como a gente viu, tá? Tendo mais alguma coisa nova, eu volto a postar aqui para mostrar para vocês também. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.